Oi, gente! Vamos fazer mais um exercício de treliça. Dessa vez nós vamos fazer esse problema 6.5 do nosso livro de referência, que é o livro base que estamos utilizando aqui no curso de F2, que é o Hibber 14ª edição. Então, nós vamos estar fazendo o exercício 6.5, que é semelhante ao exercício 6.4, porém ele tem esse diferencial, que é essa inclinação aqui, nesse apoio, essa inclinação de 30 graus. Então, eu vou estar mostrando para vocês como colocar essa estrutura no F2. Então, bora lá. Vou minimizar aqui, vou colocar lado a lado. Pronto. Aqui no F2, como nós sabemos, devemos ativar o grid, ativar o snap. Esse daqui já é o primeiro passo, o passo inicial toda vez. Então, eu venho aqui agora, vou selecionar meu comando de barra e vou começar inserindo os meus membros. Seleciono qualquer ponto. Lembrando que esse daqui é o nosso ponto de origem, tanto que aqui nas coordenadas aparece 0 e 0, tanto para x quanto para y. Então, eu venho aqui e vou colocar agora a primeira barra, que é a barra AB, com 2 metros, e a barra BC também com 2 metros. Em seguida, eu vou colocar a barra BD, que tem a altura de 1,5. Agora vocês vão perceber que eu não consigo colocar o e-mail. Por quê? Porque o meu grid e o meu snap estão ativados, a não ser que eu altere nas minhas medidas. Então, vou dar aqui um ESC. Vou verificar onde é que está esse meu ponto, que é o ponto B. Qual é a coordenada em X e qual a coordenada em Y. Então, eu sei que em X ele está a 3 metros e em Y ele está a 5 metros. Então, eu quero um deslocamento de 1,5 em Y. Eu quero esse comprimento, né, que a localização do meu ponto D. Então, como D está a 1,5 de B, eu tenho que somar 5 mais 1,5 para assim obter a localização do meu ponto D, que vai estar nesse ponto, vai estar nessa coordenada em X, porém a 6,5 em Y. Vai estar nessa direção aqui em X, a 6,5 em Y. Então eu vou fazer essa inserção desse ponto através do modo teclado. Então venho no modo teclado, inserir nó. Em X, nosso ponto vai estar em 3, e em Y, como nós verificamos, a 6,5. Vou dar OK para poder inserir. Vou sair aqui, pronto, aqui está nosso ponto. Então, eu vou desativar aqui o snap para poder selecionar esse ponto. Opa, sair do modo teclado. E agora sim eu consigo conectar esses dois pontos, né? E inserir minha barra. Então, eu vou conectar o nó D ao nó B. E agora o nó A ao nó D. E o nó D ao nó C. ESC para sair do comando. Agora sim nós temos nossa estrutura. Segundo passo de uma treliça: colocar as nossas rótulas, porque treliça é uma estrutura articulada. Então, vou aumentar aqui para poder ver o menu. Então, selecionada a minha estrutura, venho aqui para inserir minhas rótulas, seleciono essa opção que é para colocar em ambos os lados do membro e aplico em toda a estrutura. Agora eu vou voltar para verificar meus vínculos de apoio e minhas cargas. Então, aqui no nó A eu tenho um apoio de segundo gênero, é fixo tanto em Y quanto em X, enquanto aqui no nó C eu vou ter esse apoio de primeiro gênero, que restringe o movimento nessa direção. Cadê? Então, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Então, o meu movimento ele vai estar restringido nessa direção e eu vou ter liberdade nesse plano aqui, nessa direção. Então, vou sair. Eu vou colocar aqui, então, primeiramente as minhas cargas e depois eu vou colocando os apoios. Então, aqui no ponto B, eu vou ter uma carga de cima para baixo de 4 kN. Vou abrir aqui o F2 para poder colocar minhas cargas, criar um novo arquivo para essa carga de 4 kN, né? Então, eu vou colocar ela como sendo a carga B, porque ela está no ponto B, de menos 4 kN, que está sendo de cima para baixo. E aqui no ponto D, eu tenho uma carga de 3 kN nessa direção aqui, da esquerda para a direita. Então, o F2 ele entende como sendo positivo da esquerda para a direita. Tenho que criar um novo arquivo, porque se eu for colocar se eu for reutilizar essa carga B aqui no ponto D,
Quando eu for alterar os valores dela, eles também vão ser alterados onde eu coloquei anteriormente. Então, eu tenho que criar um novo arquivo. Vou colocar aqui como sendo a carga do ponto D. E essa carga no eixo X, ela vai ser positiva de 3 kN, certo? Desse modo que está lá na nossa questão. Agora, nós vamos colocar os nossos apoios. Lembrando que aqui no ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero. Então, eu venho aqui em condições de suporte e eu vou fixar o movimento tanto em Y quanto em X. E aqui no ponto C, vamos voltar lá para verificar. No ponto C, eu tenho esse rolete, só que esse rolete ele tem essa inclinação, que é dada na questão de 30 graus. Então, nós vamos estar colocando esse apoio de forma inclinada aqui, né, no programa. Então, venho, condições de suporte, já está aqui, e vou colocar para restringir o movimento em Y e vou deixar livre em X, porque o rolete ele está restringindo o movimento nessa direção. E aí é aqui que eu tenho que alterar o meu ângulo, né? Eu tenho que alterar aquela elevação. Então, o F2 ele entende como sendo positivo o sentido anti-horário. E vocês